É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, a professora Mônica, o professor Carlos. E, bom, me sinto em casa, até porque eu sou professor daqui, da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito. Já coordenei a graduação no TM 2006 a 2009, sei das nossas agruras aqui como instituição federal, mas também sei das nossas suficiências. Então, quando a professora Pony conversou comigo sobre propriedade intelectual, aqui falando para a startup, eu, na verdade, fiquei muito entusiasmado, porque é uma oportunidade e, enfim, eu vou dizer que caiu do céu para mim, porque quando comecei a estudar essa matéria, há alguns anos, o meu doutorado eu concluí há 13 anos e era sobre transferência de tecnologia, na verdade, análise antitruste das cláusulas abusivas dos contratos de tecnologia. Era um tema muito restrito e só afetava grandes sociedades empresárias, a grandes indústrias. E no Brasil, fundamentalmente, quem importava tecnologia era Petrobras, era, enfim, quiçá, alguma sociedade de maior envergadura. Nós tínhamos a substituição de importação como uma política que impedia a importação de produtos acabados, enfim, já que a gente não podia importar nada, isso foi assim até 1988, importávamos bens de capital. Então, o único contrato importante internacional que vigia nesse período dessa política de substituição de importação foi, de fato, o contrato de transferência de tecnologia, que é um guarda-chuva, na verdade, os chamados paraguas, que pegam 4 categorias principais, quais sejam licença de patente, licença de marca, fornecimento de tecnologia, que é know-how, que é o conhecimento técnico não patenteado, e, finalmente, assistência técnica. Não adianta importar um forno sem ensinar para nós, os nossos adquirentes, como que funciona, se faz a manutenção e por aí vai. Então, veja, a questão é como fazer aqui, então, um corte metodológico para falar de propriedade intelectual para micro e pequena empresa, sobretudo para startup. Aí eu escolhi esse tema, TI, desenvolvimento, desafios da inovação, proteção e defesa da propriedade intelectual a serviço de novos métodos de negócio, porque isso sim nos importa. Novos métodos de negócio. Quando nós montamos uma startup, na verdade isso vem de uma ideia que às vezes vem da cabeça de um aluno nosso da graduação. E aí as ferramentas do empreendedorismo, que eu sou um entusiasmado defensor e entusiasta do empreendedorismo, porque, enfim, acho que falta isso. O nosso problema acaba sendo um pouco cultural. Empreender não é uma característica, sim, o brasileiro é empreendedor, mas até certa medida. Eu pergunto aos meus alunos, quem de vocês vai fazer concurso público? E eu vejo quase 5% de mãos levantadas na Faculdade Nacional de Direito, gente muito bem formada, fala 3 idiomas, muitos já viajaram o mundo todo, tem acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, e se não podia porque não tinha de família, hoje a moeda minimamente estável nos permite comprar coisas que eu, por exemplo, quando viajei com bolsa da CAPES, posterior na inflação de 1% ao dia, não tinha acesso. O que me chamava a atenção era que o segurança da República, na verdade, não era nem República, era o alojamento onde eu ficava, que era a universidade, era um cara que chegava com um carro, um XR3 4 portas, com 4 anos de uso, tinha computador e estava pagando a hipoteca da sua casa a juros de 4% ao ano. Eu não podia imaginar que eu, no Brasil, tivesse um carro daquele, mesmo vindo da classe média e tendo um emprego como o que eu tive, que era auditor da Cruz Embargo. O carro que eu queria comprar, pela conta que eu fiz na época, que era aquele Monza Cyberus, em 89, aquele Classic, alguns lembram desse carro? Era o carro dos sonhos. Eu falei, vou fazer conta, quanto tempo eu preciso trabalhar para comprar esse carro? Aí a conta, acabei a conta, 22 anos. Eu tinha que trabalhar 22 anos sem comer, sem investir, sem nada, para ter aquele bem. E hoje a gente sabe que é diferente. Então, quer queira, quer não, ter uma economia estável é o grande ganho que a gente teve, independente de posição política que seja, a gente tem que preservar isso. Na sequência, eu acho que a grande discussão nossa, e onde eu vejo o problema, é o seguinte. Bom, aí vem a minha outra experiência. Sou professor aqui da Universidade Federal, como eu já disse, coordeno o programa de mestrado em Direito e Desenvolvimento, articulo redes de pesquisa entre universidades públicas e privadas, mas sou advogado militante desde 1992. Claro, por um período eu me afastei
mas eu me dedico ao contencioso judicial, ou seja, é a pancadaria mesmo, contencioso judicial em matéria de propriedade industrial. E quantas vezes eu vi micro e pequena empresa, com alguma razão, perder de lavada, porque não tinham a assessoria jurídica adequada, não tinha recurso para contratar um advogado, e simplesmente, como falou o Marcelo agora há pouco, desde dos atos constitutivos até o nome de domínio, foi trabalho do contador, que eu acho que é fundamental. Sem ele a gente não vive, mas olha, tem coisas que funcionam de outra maneira, né? E, bom, só que propriedade intelectual dentro de universidade pública sempre foi mal vista. Daqui, o doutor Ricardo Pereira, que não deixa mentir, meu guru aqui no núcleo de inovação tecnológica, está o Eduardo aqui também, um grande amigo que já está há muitos anos nisso, aprendi muito com vocês. E, na verdade, quando nós nos encontramos aqui já há algum tempo, a minha preocupação é o seguinte, olha só, desenvolvimento. Nós precisamos inovar. E para inovar, é claro, em primeiro lugar, as pessoas precisam criar. Em segundo, proteger. Como fazer isso? Vou contar uma historinha antes de entrar aqui, nessa relação entre propriedade intelectual e defesa da concorrência, que é uma outra história, mas vamos lá. Antes de entrar aqui no mundo, eu mais uma vez, estando lá no meu escritório, depois de ter tido contato com o núcleo de inovação tecnológica daqui, passei a prestar um pouco mais de atenção em micro e pequena empresa. Porque é um misto, né? A micro e pequena empresa é, na verdade, uma sociedade profissional, de um lado, mas, de outro lado, muitas vezes, tem um empreendedor que é muito pessoa física ainda e não consegue separar as duas coisas. Então, assim, um exemplo rápido. Uma vez estava no escritório, tocou o telefone, um amigo pedindo para atender uma pessoa ligada a ele, talvez a mãe de uma namorada, assim, não entendo isso. Puxa, minha empresa, mas eu não tenho como atender minha empresa, por favor, ela está lacrada por decisão judicial do Tribunal de São Paulo. Eu falei, mas por que motivo? Violação de patente. Eu falei, mas eu não sei se eu posso ajudar. Aí, bom, mano, pede para ligar para mim, vamos conversar. Aí comecei a conversa com ela e ela produzia uma espécie de tampa, não na tampa da panela, mas sobretudo uma tampa com um cabo. E eu demorei a entender que de fato ela fazia, porque eu olhava para uma panela e para uma tampa e para um cabo, eu via coisas muito parecidas, até porque o homem não tem essa sensibilidade, né? Eles me mostraram duas joias e eu falei, tá igual. Aí eu falei, ai, que absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, então, desculpa. E então a gente não consegue perceber. Não sei a diferença entre vermelho e melancia, por exemplo, entre cachepô e vaso, enfim, mas... E aí eu olhei para aquilo e falei, eu preciso da ajuda de um engenheiro, eu não estou entendendo esse negócio e tal. E aí eu perguntei, mas olha só, mas qualquer coisa, a senhora não se inspirou nessa sociedade europeia? Ah, no início sim, um pouco. Aí eu falei, pronto, copiou e tá aí o gato com o rabo de fora. Ela, não, mas espera, eu protegi, mas de que maneira? Ela me disse, aí eu depositei um pedido de patente em mim. Falei, opa, mas peraí, isso é para criação de fundo, não é só a forma que eu estou olhando, é para a forma. Mas como é isso? Manda para mim o documento. Assim, eu contratei um agente da propriedade industrial. Excelente, então manda para cá. Aí eu fui ver, aí eu entendi que o problema técnico não era a forma, senão o rebite. Os senhores sabem o que é um rebite, aquela que cai sempre a alça da panela, sempre cai e fica aquele buraco, né? E o que tinha a outra sociedade, a alienígena, como os americanos gostam de falar? Tinha um orifício quadrado com garras com efeito memória contrapostas. Aí entrava clique, prendia, substituía o rebite. Aquela que foi ser a minha cliente mais adiante tinha uma bola de borracha sob pressão parecida com o chinelo de dedo da Havaiana. A solução é outra, então. Eu pensei, bom, eu aprendi no jardim da infância que a bolinha entra no redondo e o quadrado entra no quadrado. Fiz um jogo de palavras na petição e, com a ajuda de um engenheiro, para saber se eu não estava me equivocando, o engenheiro confirmou, João, é crio o que você está falando, eu vou escrever engenheireis o que você está dizendo. Só falta o Ricardo dizer, o João é advogado, mas é gente boa, né? Já ouvi isso alguma vez. Mas enfim, eu escrevi engenheirês, aí eu peguei a petição e juntei. Como o juiz tinha deferido a tutela antecipada, ou seja, antes do outro lado falar, na hora que a gente respondeu, eu assumi a briga, uma discussão de alto nível, o juiz olhou para aquilo, por sua cabeça,
sem dilação probatória, ou seja, sem prova, sem perito, eu não vou conseguir saber quem é dono do quê. Então, na dúvida, libera e abriu a empresa. Eu fiquei muito feliz. Eu que nunca fui famoso, nesse dia saí num monte de jornal sem saber. Eu falei, puxa, fiz tanta coisa legal, vou aparecer no jornal por isso, mas eu fiquei muito satisfeito, porque imagina se a gente pudesse fazer isso por mais sociedades empresárias e se essas sociedades tivessem um nível de proteção adequado. Eu sempre soube que a gente sabe que tudo é muito caro, o custo é estúpido. Para registrar uma marca de honorário você pode gastar em torno de R$2.000 para uma classe, uma patente pode custar 10 mil e às vezes mais, mas tem o Sebrae-Tec. E aí eu vou fazer uma apologia do Sebrae-Tec, que é uma baita ferramenta, é um baita instituto de fomento, algo que nos permite pegar uma startup, uma microempresa e dar o mesmo nível de proteção que uma multinacional. Antes eles só pagavam, né? Mas já era bastante, 80% do custo de honorário referente ao depósito de marca. Hoje eles vão além, fazem isso para patente de invenção, para modelo de atividade, para desenho, para a parte de consultoria, para o tal do MOU, né? Memorandum of Understanding, né? As cartas de intenção, os memorandos de entendimento em inglês, e eu já vejo micro e pequena empresa indo para os Estados Unidos fazendo uso da ferramenta do Sebrae de consultoria para chegar e sentar na frente do americano com a documentação toda em inglês. Só tem que acertar um problema, é a questão tributária, porque, enfim, só pode pagar o consultor nacional e não o estrangeiro, enfim, a tributação fica muito cara, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo mostrar para os senhores é o seguinte: se no passado foi caríssimo proteger, hoje não é. Então, façam como fez o tal do Zuckerberg. Vocês viram o filme A Rede Social? A primeira cena, quem lembra? Não era uma pancadaria de advogado numa mesa enorme, toda chique, discutindo quem é o dono? Então, para um americano, a primeira solução, o primeiro problema a ser resolvido é quem é o dono daquele conceito inventivo, daquele bem material. E para ele não é nenhum problema arrumar um CFO brasileiro para levantar $2 milhões ou mais e torrar esses 2 milhões, entre aspas, e investir na proteção mundial. Em primeiro lugar, ele vai ter ou patente ou uma rede de contratos poderosa, mas protegendo o mundo todo. E depois disso, só depois da proteção feita, é que ele começa a produzir a mercado. E na maioria das vezes, nem um pouco preocupado sobre como vai fabricar, porque vai ter um parceiro lá na China ou no Vietnã, ou onde imaginar, parece que hoje a fábrica do mundo é na China, mas muito já foi para o Vietnã e outros países ali da região estão se destacando como fábricas. Então, como é que se ganha dinheiro então? Como é que é o método americano de ganhar dinheiro? O Marcelo agora falou da Apple. A Apple é visionária. A gente tem, eu vou trazer um triângulo aqui, mostrar que ele está no topo da cadeia alimentar das sociedades inovadoras. Visionária porque investe muito em inovação, protege tudo de forma bem completa, bem segura, defende de maneira agressiva qualquer concorrente que chegue perto com uma esquina levemente parecida no package design, cara, uma aviação. Depois a gente vai discutir se isso é positivo ou negativo para efeitos das políticas de inovação, mas o fato é que o trabalho deles é assim. E depois, definida a proteção, definido o método de negócio, definido o alinhamento estratégico, quem é o público, aí sim eles colocam tudo no mercado. Pois bem, na minha experiência, na experiência que eu tive com o núcleo de inovação tecnológica daqui, às vezes é muito difícil convencer o inventor ou o pequeno empreendedor a proteger. Cansei de ver, assim, eu estando conversando, assim, eu indo para São Paulo, isso foi o caso real. Fui para São Paulo e eu tinha que ver determinadas cláusulas do contrato de licença. E aí eu perguntei, bom, eu estou aqui falando, escrevendo sobre o contrato de licença, sobre a parte societária de investimento, mas eu não vi se essa marca está protegida. A marca está protegida era um site que tinha e-commerce para um determinado público dirigido a um fenômeno artístico específico, um tipo de música. E aí ia receber um investidor anjo que ia colocar 4 milhões no negócio, que vinha acompanhado de um escritório de conta, enfim, para
redigir a documentação desse investimento. Aí virou lá o sócio, não, o fulano vai resolver isso tudo, está tudo tranquilo, a proteção está completa. Eu acreditei. Bom, para não ficar parecendo que eu quero vender serviço como advogado, meu técnico está pronto aqui, toca o barco, qualquer coisa grita. Aí fui embora para o Rio de Janeiro. Voltei para cá. No dia da reunião, toco o telefone insistentemente, eu estava dando aula, no intervalo liguei de volta, o que houve? Pelo amor de Deus, Assafim, poxa vida, deu errado. Eu falei, o que deu errado? A marca não está protegida? Não, nada. Foi assim mesmo, um imbecil do meu sócio foi na Biblioteca Nacional. Enfim, eu falei, então peraí, o que faz? Não, pô, a coroa quer ir embora, aqui o pessoal da due diligence deu um parecer adverso, a marca não existe. Eu falei, due diligence, ok, imaginei. Então tá bom, segura aí, diga que está aqui numa área de sombra no IPI, mas que está protocolado, eu vou providenciar o protocolo e mando para vocês escaneado por e-mail. E assim foi feito, eles remarcaram a reunião e apresentaram um depósito de pedido, como se fosse marca, e não era, mas a due diligence não identificou isso, tá certo? E vida que segue, porque tem um artigo lá de lei lá que diz que o depositante tem o mesmo direito que o titular do registro. Ele sabe que o backlog da NPI faz com que essa análise vai demorar mais ou menos uns 3 anos, se nada de errado acontecer. Bom, então, senhores, esse é o quadro. Mas, o que eu posso dizer é que, nesses anos, eu vi um volume maior de startups dedicadas à TI, ao desenvolvimento de aplicativos. E o desenvolvimento de aplicativos, em casos concretos que eu via, era quando, muitas das vezes, um desenvolvedor específico, já experiente, com uma carreira já consagrada, se associava a alguém de uma determinada área do comércio que tinha problemas concretos, como, por exemplo, avaliar um automóvel usado. Como, por exemplo, identificar se aquele automóvel tinha sido objeto de furto ou não, se ele tinha multas ou não. E mais que isso, eventualmente, alguém que precisa vender um automóvel, mas não tem caixa e não quer comprar o automóvel usado que está sendo dado, receba em consignação e consiga vender online. É uma baita ideia. E, muito bem. Em primeiro lugar, essa pessoa teve que delimitar o objeto. E eu não consegui entender no primeiro momento se era um produto, o aplicativo propriamente dito, ou se era um serviço. E conversando, ele percebeu que ele poderia faturar mais com o serviço do que com o produto. Então ele desenhou o aplicativo para que se convertesse em um serviço, onde quem compra em lugar de um instrumento de cessão, ou seja, virar proprietário da tecnologia, seria alguém que pagaria pelo aluguel, pela licença. Então, não confundir. As pessoas falam, contrato de cessão de uso. No direito, quando a gente fala em cessão, é a compra e venda. Algum de vocês é proprietário de algum aplicativo da Microsoft? Não. Então, o contrato é de licença. Então, a cessão está para compra e venda, como a licença está para o aluguel. Bom, isso definido, ele primeiro então, ele definiu o alinhamento estratégico do método de negócio, foi mais ou menos, cheirou o mercado, viu o número lá de concessionárias, viu o volume de operações que existem no Brasil e montou lá um método de negócio definindo o alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico significa quem é o seu público, para quem que você vai vender. Quando você, vamos imaginar que a gente tenha um laranjal, e aí percebe que beneficiando esse resultado numa indústria, a gente possa ter mais valor agregado. Então, em vez de só exportar commodity, a laranja, vamos exportar suco de laranja. Então, enfim, já é um valor agregado, né? Não é um problema, porque no Brasil a gente exporta cacau e o primeiro fabricante de cacau do mundo é suíço. A gente sempre exportou pau-brasil e nunca foi dono do negócio. Sempre exportou cana-de-açúcar, mas quem se beneficiava com o mercado no mundo todo era a Companhia das Índias Orientais, lá na Antuérpia, na Bélgica, e a gente, enfim, na verdade, a gente só, ao longo da história, exportava commodities, mas nunca se beneficiava com
o valor agregado da indústria e do desenvolvimento tecnológico. Então, nesse alinhamento, eu já posso perceber isso, mas eu também posso avançar um pouco mais. Se a gente tem políticas de desenvolvimento sustentável e você tem um gerente que está antenado, de repente um problema que é o descarte, né, quer dizer, o problema ambiental do seu lixo orgânico, você não sabe o que fazer, e aí você percebe que aquele lixo orgânico pode virar biomassa e gerar energia, não só adubo. E aí daqui a pouco ele vai investir nisso para resolver o problema dele. Mas se ele for um pouquinho mais malandro, ele não vai só prestar atenção em atender as autoridades ambientais. Ele vai desenvolver uma tecnologia para tratar aquele lixo e proteger essa tecnologia. E possivelmente, há algum tempo, ele vai estar ganhando mais dinheiro licenciando essa tecnologia do que exportando suco de laranja. É aquela coisa meio schumpeteriana da destruição criadora, né? Mas isso tudo depende do seu alinhamento estratégico. No 3, a proteção, a atribuição do patrimônio. Se a gente descobre o que a gente quer fazer e como, fica mais fácil delimitar o que a gente vai proteger. Então, Não, microfone, por favor. Microfone. Nós vamos limitar a 2 perguntas. Já passou o tempo aqui. Você falou sobre sistema, fluxograma e processo. Tá? Você começa com o sistema ou com o processo. O processo você que gera um fluxograma. É um método de trabalho que chega ao método de trabalho. E se esse método de trabalho, ou processo ou fluxograma, for uma inovação de ruptura? Posso pegar? Se for inovação de ruptura, o mercado comprar, o senhor está rico. Se for inovação de ruptura e o senhor e o mercado aceitar essa inovação de ruptura, malandro de marketing investe, o senhor está rico. Então, ótimo, proteja bastante bem. Mas eu sou um advogado, eu não sou um gestor. Então, o senhor tem que perdoar se eventualmente eu faço algum impróprio do ponto de vista da gestão de um termo que a gestão entende de uma maneira e o direito entende de outra maneira. Quando eu falo patente de sistema, significa que de alguma maneira, você vai falar de outro jeito, mas eu falo de um jeito mais formal, se de alguma maneira o INPI, nas regras literalmente interpretadas, dizia que o software não é invenção, portanto não pode ter nenhuma patente, na hora que a gente pega, cria um fluxograma em cima de algo que é feito pelo computador, eu tenho a oportunidade de obter, além da proteção do direito de autor do software, que é uma coisa, eu vou ter uma invenção implementada por software. E aí o senhor deixa de ter uma proteção muito superficial, que é a literalidade do código-fonte, e passa a ter uma proteção mais aplicada, que é a funcionalidade. Evitar que terceiros copiem a funcionalidade do seu software, por exemplo. É nesse sentido. Mas se meu software, como o Excel, ele não tiver um código-fonte, pode ser também, mas ele faz o processo através do Excel. Mas o Excel é um software de uma outra pessoa já. Não, é de outra pessoa. No Excel. Ah, bom, aí essa proteção, se você tiver uma base de dados original, a proteção é direito de autor puro. Porque a lei equipara a base de dados original à obra literária e artística. Então, por equiparação, o senhor tem a proteção disso, ou seja, um investimento feito nessa história toda. Agora, se eventualmente, vamos supor que você tenha, o senhor tenha criado uma base de dados original pela sua experiência como, vamos imaginar, o aeroporto toda hora tem problema de teto, né? Então, vamos supor que o senhor tenha criado um algoritmo em função de uma base de dados de uma década, o senhor consiga prever com precisão que dia vai ter problema de teto e que dia não vai ter. Que é um grande negócio, né? Não há proteção para uma base de dados ainda que desse envergadura patente. Você vai colocar aquilo no site e vai ganhar dinheiro com publicidade. Conforme as pessoas forem visitando a sua página, vai aumentando o número de visitas, é que nem no jornal, aí você vai ficar atrativo, vai ter contratos parrudos de publicidade e vai ganhar um bom dinheiro com isso. Qual o problema nessa história toda? Possivelmente, alguém vai inventar um buscador que vai pegar a tua informação pelos fundos, sem ter que passar pelas telas e que enxerga a sua publicidade.
aí o número de visitas do senhor vai cair. Aí o senhor vai acabar perdendo os seus contratos. Aí você vai perguntar, tem proteção para isso? Eu vou dizer, como patente, não. Como direitos de autor, talvez, certamente, e por repressão à concorrência desleal, que é um crime de ação penal privada. Ok? Artigo 195 da Lei 9.279. Porque, na verdade, o aproveitamento parasitário do seu suor, alguém que não investiu, o senhor investiu, e aquela pessoa que não investiu nada, aproveitou o seu suor dessa maneira, é o free rider, aí tem proteção. Estou vendo que eu estou precisando do cachorro. Boa. Diga. Boa tarde, obrigado pela explanação e tantas informações em tão pouco tempo. Só para, se possível, explicitar um pouquinho mais da questão da companhia que você, da SPC, não, SPC, criada para acertar a questão da valuation, né, dos 4 milhões lá da tecnologia. O que eu entendo, fazer uma recapitulação para ver se eu estou na mesma página também, o que eu entendo é o seguinte: você tem uma empresa, que pode ser uma holding ou uma privada, essa holding entra num contrato com uma outra empresa a Novoa Investidor, cria-se ou uma empresa com caráter legal ou uma questão privada para gerenciar essa relação. Então, até a gente está na mesma página. Normalmente, essa holding ou pegaria 51%, por exemplo, para ter o controle, e a outra 49%. Então, o que eu estou querendo chegar no ponto da avaliação é o seguinte: se o cara está botando 5 milhões, e esses 5 milhões equivale a 49%, você poderia dizer que os outros 51% está equivalendo a mais ou menos a mesma coisa. Dentro desse modelo, precisaria da concordância do investidor de que a tecnologia vale isso. O que não ficou muito claro para mim é se chegaram a esse consenso e o investidor aceitou esse modelo, foi isso? Então tá. Se for uma sociedade pré-operacional, isso vai ser um pouco do investidor acreditar no teu método de negócio e no teu plano de negócio propriamente dito. Ele vai ter que acreditar que a tua receita futura vai oscilar entre algo e algo. E você vai ter uma remuneração escalonada para cada faixa. Então ele acreditou no risco financeiro da operação. Ele não considerou em nenhuma hipótese a sua tecnologia propriamente dita. E mais, a propriedade intelectual só tem valor quando vende. Então os métodos de avaliação só servem para criar um parâmetro para as partes sentarem à mesa e negociar sobre alguma coisa. Porque como é que você, se a marca é entendida como um direito e a receita que ela gera é algo diferido, é algo que você ainda não vendeu e só sabe se vai vender no futuro, na verdade o seu futuro é quase um subprime nessa história, né? Então, na verdade, é um pouco de especulação. Qual foi a vantagem da uma sociedade de propósito específico, mas que a gente utilizou para formalizar isso, uma sociedade em conta de participação? É um ente despersonalizado, tem um sócio ostensivo, que é a microempresa do meu cliente, e tem um sócio oculto. Quem é responsável pelos efeitos tributários e fiscais de tudo é o sócio ostensivo. E o sócio oculto só recebe a remuneração pactada naquele acordo, seja no próprio contrato de sociedade em conta de participação, seja num acordo à lata que pode existir entre as partes. No som do nosso horário, não vai depender mais tempo para as perguntas. Infelizmente, vou agradecer a participação do professor João Marcelo, né? Passar a palavra para fazer o palestrante. Mas, eventuais dúvidas, acho que pode ser tiradas individualmente aqui, tá? Nós passamos quase meia hora do nosso tempo. Tá? Agradeço.